O oceano é um mestre em guardar segredos. E o que aconteceu em dezembro de 1900, nas remotas Ilhas Flana, na costa da Escócia, é talvez um dos seus segredos mais assustadores e persistentes. Bem-vindos à Caixa Negra. Hoje nossa viagem nos leva para um lugar onde o vento não apenas sopra, ele grita. No topo da ilha de Alemore, um farol solitário corta a escuridão. E era a casa de 3 guardas experientes, Thomas Marshall, James Duquette e Donald MacArthur. A missão deles era simples: manter a luz acesa, guiando os navios em segurança através das águas traiçoeiras. Mas em uma noite gelada de dezembro, a luz do farol de Alemore simplesmente apagou, e quando o navio de resgate finalmente chegou, não encontrou corpos, nem sinais de luta, nem qualquer pista conclusiva. Apenas um silêncio perturbador que ecoa até hoje, mais de um século depois. O que aconteceu com esses homens? O que eles viram naquela ilha isolada que os fez desaparecer sem deixar rastros? Hoje vamos abrir o Diário do Horror e tentar decifrar um enigma que desafia a lógica e alimenta pesadelos. Preparem-se, porque a escuridão de Alemore está prestes a ser revelada. Era 26 de dezembro de 1900, um dia depois do Natal, o navio de suprimentos Hesperus, que deveria ter chegado dias antes, mas foi atrasado por uma tempestade real, finalmente se aproximava da ilha. O capitão James Harvey sentiu um calafrio ao perceber que a bandeira do farol não estava hasteada, e ninguém respondeu aos seus sinais sonoros. Algo estava terrivelmente errado. Um marinheiro chamado Joseph Moore foi enviado sozinho para investigar. Ele remou até a costa rochosa e começou a subir a longa e íngreme escadaria que levava ao farol. O silêncio era total, quebrado apenas pelo som das ondas e pelo grito das aves marinhas. Ao chegar ao topo, Moore encontrou a porta principal e os portões do complexo fechados. Ele bateu, chamou pelos guardas, mas não houve resposta. Com um pressentimento sombrio, ele conseguiu entrar por uma janela e abriu a porta por dentro. O que ele encontrou parecia uma cena congelada no tempo, uma peça de teatro abandonada no meio do ato. Na cozinha, os pratos de uma refeição, carne fria e picles, estavam sobre a mesa, como se os homens tivessem sido interrompidos e estivessem prestes a sentar para um jantar que nunca aconteceu. Uma cadeira estava virada, como se alguém tivesse se levantado às pressas. O relógio da cozinha estava parado. Os leitos nos quartos estavam arrumados, e as lamparinas do farol estavam limpas e reabastecidas, prontas para serem acesas. Mas o detalhe mais estranho, aquele que enviaria arrepios pela espinha de qualquer marinheiro, estava no cabide perto da porta. Faltavam 2 capas de chuva amarelas, as de James Duquette e Thomas Marshall, mas a terceira, pertencente a Donald MacArthur, ainda estava lá. Por que um guarda experiente, um homem que conhecia a fúria do Atlântico Norte, sairia para enfrentar uma tempestade mortal sem sua capa de chuva? Era um ato suicida. Era um detalhe que não fazia sentido algum. A ausência de homens era assustadora, mas a presença daquela capa de chuva era ainda mais. O mistério se aprofundou quando os investigadores encontraram o diário do farol. As anotações escritas pelo segundo assistente, Thomas Marshall, começaram normais, registrando as tarefas diárias e as condições do tempo. Mas nos dias que antecederam o desaparecimento, o tom mudou drasticamente. As palavras escritas ali não descreviam apenas o tempo, elas pintavam um quadro de puro terror psicológico. Marshall escreveu sobre uma tempestade monstruosa, com ventos tão fortes como ele nunca tinha visto em 20 anos de serviço. Ele descreveu o capitão do farol, James Duquette, um homem veterano e normalmente calmo, como estando estranhamente quieto e retraído. E a anotação mais perturbadora, o terceiro guarda, Donald MacArthur, um homem conhecido por ser durão e briguento, estava chorando. Imaginem a cena: 3 homens presos em uma torre de pedra, cercados por um oceano enfurecido, com um deles em prantos, e o líder em um silêncio assustador. Marshall escreveu: Deus está sobre todos nós. Foi a última anotação. Mas aqui é onde o mistério se torna um verdadeiro horror. Os registros meteorológicos daquela época, de outras ilhas e navios na mesma área, confirmam que, embora tenha havido uma tempestade antes, nos dias descritos por Marshall no diário, o céu estava limpo e o mar estava calmo. Não houve nenhuma tempestade monstruosa. O que então esses homens viram? Por que eles estavam com tanto medo? Por que um deles chorava se o tempo lá fora estava em paz? O diário, que deveria ser a chave para solucionar o caso, acabou se tornando a peça mais enigmática de todas. Era um registro de um horror que aparentemente só existia na mente dos 3 guardas do farol. Com o passar do tempo, as teorias para explicar o desaparecimento dos homens de Alemore se multiplicaram, cada uma mais intrigante que a outra. A teoria oficial, adotada pela Northern Lighthouse Board, é a mais pragmática, uma onda gigante. A ideia é que durante uma calmaria inesperada após a tempestade, 2 dos homens desceram para verificar algo perto do guindaste na costa oeste. De repente, uma onda anormalmente grande surgiu do mar calmo e os varreu. O terceiro homem, talvez Donald MacArthur,
teria corrido para Judelos sem nem mesmo pegar sua capa, e também foi levado pelas águas. Essa teoria explica a cadeira virada e a refeição intocada menos a urgência da situação. Mas ela não explica tudo. Por que a porta principal estaria trancada por dentro, como Joseph Moore a encontrou? E como uma onda, por mais poderosa que fosse, poderia ter alcançado o farol, que ficava a mais de 45 metros acima do nível do mar? Danos foram encontrados na plataforma de pouso oeste, a 34 metros de altura, sugerindo a força incrível do mar, mas ainda assim, muitas pontas permanecem soltas. É aqui que entramos no território das hipóteses mais sombrias. O isolamento extremo em locais como faróis pode levar a um fenômeno conhecido como febre do farol, uma forma de psicose induzida pela solidão e pelo confinamento. Será que um dos guardas enlouqueceu? Talvez MacArthur, conhecido por seu temperamento explosivo, tenha atacado os outros dois e depois se jogado no mar, ou talvez a tensão entre eles tenha explodido em uma briga fatal. Isso explicaria o choro e o medo descritos no diário. Mas onde estão os corpos? O oceano é vasto, mas geralmente devolve o que leva, mais cedo ou mais tarde. E há, ainda, as lendas. A ilha de Alain-Moore sempre foi um lugar de superstição, um lugar que os pastores locais acreditavam ser habitado por espíritos ou pequenos homens. Eles nunca passavam a noite na ilha, e sempre seguiam rituais para não ofender as entidades que lá viviam. Será que os guardas, homens da ciência e da lógica, perturbaram algo antigo? Será que a ilha, com suas lendas de seres sobrenaturais e almas perdidas, decidiu reclamar aquelas 3 vidas para si? A linha entre a psicologia humana e o folclore se torna perigosamente tênue em Alain-Moore. Os nomes de Thomas Marshall, James Duckett e Donald MacArthur ficaram para sempre gravados no Diário do Farol, mas seus corpos nunca foram devolvidos pelo mar. Eles se tornaram parte da névoa, da lenda e do mistério que envolvem as Ilhas Flana. O caso de Alain-Moore é mais do que uma história de desaparecimento. É uma poderosa alegoria sobre a fragilidade da mente humana diante do isolamento absoluto e da força esmagadora da natureza. Este caso nos lembra que, às vezes, o inimigo mais perigoso não é a tempestade lá fora, mas a tempestade que se forma dentro de nós. Quando não há mais ninguém com quem falar, o homem começa a ouvir vozes no vento, a ver monstros nas ondas e a sentir o peso de segredos que o oceano se recusa a compartilhar. O que realmente aconteceu naquela torre de pedra talvez nunca seja conhecido. O farol de Alain-Moore continua de pé, hoje automatizado, sua luz ainda corta a escuridão. Mas para aqueles que conhecem a história, aquela luz não é apenas um guia para os navios. É um memorial silencioso para 3 homens que desapareceram na escuridão e um lembrete de que alguns segredos devem, talvez, permanecer submersos, para que a luz do farol nunca precise revelar o que realmente se esconde na noite. Eu sou seu narrador em A Caixa Negra. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada ao coração do mistério. Inscreva-se para não perder nosso próximo caso, e lembre-se, a verdade muitas vezes é mais estranha do que qualquer ficção.